Bom dia, Rafael Alves falando, do canal Rafael Alves Filosofia, aqui direto para o Critica Brasil. Beleza? Tudo bem? Espero que sim. Espero que a gente esteja se preparado já para o começo da semana que vem, porque tem feriadão, né? Poder descansar e tal. Porque, meu Deus do céu, né? Como a gente tem trabalhado na pandemia. Não sei vocês, mas eu estou esgotadíssimo, assim. O professor tem trabalhado muito, também que a gente gosta, né? Hoje eu quero falar de dois assuntos. A governadora do Santa Catarina, que tomou posse, e, meu Deus, ela se recusou, é até estranho falar, ela se recusou a se posicionar contra o Holocausto nazista. Eu acho que esse evento ele dá uma dimensão da lama política que o Brasil se encontra. É mais uma situação que a gente tem que lidar. E o recuo do Bolsonaro. Quem me acompanha aqui no canal Critica Brasil pelas manhãs vai lembrar que semana passada, retrasada, eu havia comentado de uma fragilidade do governo Bolsonaro. E essa fragilidade se mostra, mais uma vez. A gente tem que entender ela um pouco melhor, mas o fato é, hoje, quarta-feira, o governo Bolsonaro amanheceu o dia dizendo que ia apresentar um projeto para tentar a privatização de alguns segmentos do SUS e à noite revogou a medida. Houve alguma coisa aconteceu no meio do dia para que essa medida fosse revogada. Vamos entender isso melhor então, portanto. Vamos por partes e dividir o argumento, beleza? Vamos lá então para a primeira notícia. Deixa eu pegar aqui minha pauta. Bom, a governadora do Santa Catarina, ela acabou de assumir o cargo, né? E na cerimônia de posse e tal, que foi essa semana, ela foi interpelada por um jornalista do site The Intercept Brasil. Acho que todo mundo conhece o site, mas vale a pena falar. The Intercept Brasil é o site que foi montado, foi organizado pelo Glenn Greenwald, ganhador do prêmio Pulitzer, que é o maior prêmio de jornalismo do mundo. E tem uma sucursal no Brasil, né? Eles têm uma filial aqui no Brasil, e aqui no Brasil eles descobriram uma vaza-jato. Foi o site da Intercept Brasil que descobriu as provas do conluio entre o Moro, Dallagnol, o Ministério Público contra o Lula, né? Bom, o site da Intercept Brasil estava lá, fizeram a seguinte pergunta para a governadora de Santa Catarina, interina, bom que se fale. A pergunta foi a seguinte, né? Do jornalista Fábio Bispo, para a governadora Daniela Cristina Rainer. No começo de sua fala, a senhora agradeceu à família. E o seu pai da governadora, né, da governadora eleita Daniela, e o seu pai, como professor de história, pregava em sala de aula o negacionismo do Holocausto, inclusive utilizando livros de uma editora que já foi condenada por contar mentiras sobre a Segunda Guerra Mundial. E agora que a senhora é governadora de Santa Catarina, a gente quer saber qual a sua posição. A senhora corrobora essas ideias neonazistas, negacionistas do Holocausto? Dei uma sapiada na internet e hoje descobri que o pai dela tem foto posando em frente à casa do Hitler. Tipo, isso é muito grave, sabe? Envergonha a minha classe, né? Sou professor de filosofia, o cara é professor de história. Negar o holocausto nazista e fazer apologia ao nazismo. Tem postagens dele, textos do pai da governadora, falando de coisas, em muitas aspas, do mundo, né? Coisas positivas durante o governo do Hitler na Alemanha. E, cara, pelo amor de Deus, né? Por favor. E é uma pergunta super simples de ser respondida, né? Qualquer pessoa com dois neurônios na cabeça responde rápido. Você é a favor de ideias negacionistas do Holocausto? Você corrobora com ideias neonazistas, como está na pergunta? Qualquer pessoa com dois neurônios responde: não, não concordo. Ponto. Morreu o assunto, né? Mas não foi assim que se sucedeu. Pelo contrário, a resposta dela foi longa, torta, estranha e deixou um gosto de ranço na garganta da gente, na minha pelo menos. Eu vou dar uma lida aqui na resposta dela para a gente poder ter a dimensão do tamanho do pepino que os nossos irmãos catarinenses têm na vida. Eu espero daqui para frente, em toda a história, ser julgada pelos meus atos, pelas minhas convicções e pela postura que eu sempre tive em tudo que eu fiz. Eu realmente não posso responder, ser julgada ou condenada por aquilo que esse ou aquele pense. Eu respeito as pessoas
Independente do seu pensamento, eu respeito os direitos individuais e as liberdades. Em qualquer regime que vá contra o que eu acredito, contra esses elementos que eu disse, eu repudio. Existe uma convicção que move em mim, e eu acredito que a todos os senhores, que chama família. E me cabe como filha manter a relação familiar em harmonia, independente das diferenças de pensamentos e independente das defesas. Depois ela fala um pouco mais sobre o assunto, mas em nenhum momento ela deixa claro, né? Não, eu não concordo. Pelo contrário, ela fala, olha, sou contra as liberdades e papapá, papapá, mas eu quero manter as relações familiares em dia. Quem que é o pai dela? O pai dela é o cara que tirou foto em frente à casa do Hitler, pelo amor de Deus. Tipo, não sei, sabe? Mesmo sendo pai, sendo avô, acho que a gente tem que ter um limite. Esse limite ele foi proposto por um filósofo chamado Karl Popper, bem famoso até. Se você procurar na internet, você vai encontrar. O Karl Popper dizia que a gente tem que tomar cuidado com um paradoxo da intolerância. O que isso quer dizer? Que a gente tem que ser tolerante, sim, claro, mas não com os intolerantes. Por quê? Porque se eu tolerar a intolerância da outra pessoa, o intolerante acaba com a minha vida. Vamos dar um exemplo? Se eu sou judeu e tolero o nazismo me mata. Se eu sou negro e tolero o racismo me mata. Eu não posso tolerar aquilo que pode me matar. Eu não posso tolerar aquilo que pode acabar com a minha vida. Esse é o ponto. A intolerância, então, é o limite da própria tolerância. Isso vale para o nazismo, isso vale para qualquer ponto na vida, seja pai, mãe, avô, filho, tio, vizinho, não importa. Acho que a gente tem que ter um limite para poder tentar estabelecer um diálogo e querer ter uma boa relação com outra pessoa. E esse limite eu acho que é o nazismo. Se não é, deveria ser. Mas eu repito, né? Eu acho que esse exemplo da governadora de Santa Catarina que a gente está conversando agora mostra um pouco do tamanho do buraco que a gente tem na política do Brasil. Eu sou contra essas pessoas que tentam demonizar a política e dizer que está tudo um mar de lama. Não tá. Tem muito político bom rolando por aí e vocês devem conhecer uma porrada de gente se candidatando para vereador ou para prefeito nas cidades que, olha, faz um trabalho muito bom, obrigado. Dito isso, vamos dar uma olhada aqui nos números a respeito da política brasileira que eu separei para a gente. Atualmente, 6 governadores são investigados pela Polícia Federal por fraudes na pandemia. São governadores que, né, de acordo com a Polícia Federal, existem alguns dados, existem alguns indícios deles terem desviado dinheiro que deveria ser usado para o combate ao coronavírus. O cara que gasta dinheiro do enfrentamento para a pandemia complica muito. É muito difícil defender isso. Mas ainda é uma investigação. Das eleições de 2012 para cá, 136 prefeitos foram retirados do cargo pela Justiça Federal. Na maioria dos casos, houve compra de votos ou abuso de poder econômico durante a campanha. Outros 93 prefeitos, além dos 136, tiveram o mandato cassado, mas permanecem no poder graças a recursos e liminares. Na lista de estados com maior número de cassações estão São Paulo, Minas Gerais e o meu Rio Grande do Sul, onde eu moro. É triste pra caramba, né? Se você imaginar, botar na linha aí e tal, a gente tem, né, quase 240, mais ou menos, prefeitos que ou foram afastados ou deveriam ter sido cassados e permaneceram no cargo por conta de uma série de recursos e manobras jurídicas e, sabe, firim-fom-fom, para-papai, vai ficando e vai rolando e o tempo passa e deu, né? Cara, isso é quase um por semana. Desde 2012. Você imagina o tamanho do problema político que a gente tem? E a maioria, como mostra aqui a reportagem, né, do jornal o Globo, por compra de voto, abuso de poder. São coisas, sabe, parece cotidianas do Brasil. A ideia parece que a classe política se acha acima do bem e do mal, mas isso não vem de hoje, né? A gente só está aumentando o grau do problema. E eu acho que esse é o limite. A gente não pode tolerar esse tipo de coisa nem hoje nem nunca. Avancemos, né? Vamos ver aqui o próximo ponto, que é a privatização do SUS. Todo brasileiro acordou bem, tranquilo, vou trabalhar, lavo o rosto, como um pãozinho, tomo um café, vou ver as notícias, como diz aqui no Rio Grande do Sul, me cai os butiá do bolso, né? Meu Deus, está acontecendo. Eu acordo de manhã cedo com o presidente falando em tentar começar um estudo para privatização de alguns segmentos do SUS brasileiro. Para mim, isso é muito caro.
Meus dois pais, né, meu pai e minha mãe, ambos tiveram câncer. Os dois tiveram câncer e com diagnóstico de incurável, né? Tanto minha mãe quanto meu pai, minha mãe no reto, meu pai na tireoide, foram diagnosticados com câncer incurável, morreriam em questões de meses. Eu sou professor, não sou, eu sou professor, meu pai é mestre de obra, minha mãe é cabeleireira. A gente não é uma família rica. E meu pai e minha mãe estão curados por causa do SUS. O SUS salvou a vida dos meus pais. Então, se você mexe com o SUS, você mexe comigo. Pessoalmente. Não é nem tipo o meu Rafael político, né? Tipo, comigo, Rafael de verdade. Tipo, falar em privatizar o SUS é falar em tirar aquilo que salvou a vida dos meus pais. Tipo, para mim não dá. Então, já deu aquele negócio ruim na barriga da gente. A gente acorda feliz e já fecha a cara. Não está mais tão feliz assim. Fui entender a notícia e a coisa foi se alongando e foi se enrolando. A população ficou pistolaça, né? A gente teve uma porrada de gente reclamando na internet e de acordo com o levantamento feito das redes sociais pelo próprio jornal O Globo, 98,3% das interações no Twitter foram criticando o Bolsonaro. Adivinha? Estou gravando aqui agora, né, 11 horas da noite para vocês, e ele já voltou atrás. Óbvio, né? Se as redes sociais mandam, o presidente obedece. Essa é a fragilidade dele, estão lembrados? Se vocês não estão lembrados, dá uma olhada. É um vídeo, né, umas 2 semanas atrás que eu falo da sua fragilidade. É batata. Se o grupo de apoio dele reclama, ele fica, né, tudo com medo, tudo estranho e frita seus ministros, reclama dos seus ministros, põe eles na fogueira e não está nem aí. Chegou ao ponto, inclusive, do Carluxo, né, que é o seu filho mais bravo na rede social, ter postado o seguinte no Twitter. Olha como isso afetou o Bolsonaro. Vou aqui ler o tweet do Carluxo. É engraçado, tem gente que só sabe criticar 24 horas por dia e se diz de direita. Aí, para explicar um decreto do presidente, não mexe uma palha. Aí, então, o presidente é massacrado. Toma uma atitude e os espertalhões surgem novamente, de acordo, se colocando como os donos da verdade, criticando o presidente. Tá chorando, né? Tá reclamando do presidente, tadinho do papai. Frágil, né? Parece sabe, um cristal que qualquer coisinha quebra. Eu estou tentando chamar a atenção disso da esquerda. O presidente não é forte, não, gente. Ele é frágil. É só reclamar dele em rede social que todo mundo sai da caverna para brigar, que não pode criticar. Imagina criticar o papai, meu Deus do céu. Oh, que terror, que horror. Estão brigando com o papai. O papai é presidente, né, velho? Tá lá para tomar pedrada mesmo. Se faz coisa errada, a gente tem que criticar. Eu, Rafael, penso, né? Criticando com respeito, sabe? Enfim, não se ofendendo, não trocando palavrão, mas fazendo papel de cidadão, cara. Tipo, pô, você fez um treco, eu não concordei, eu vou criticar. Não te ofendo, não te humilho, não sou violento, sabe? Tipo, pô, exercendo meu direito de cidadão, quer dizer, não concordo. É o bastante pra galera chorar, pra galera ficar, né, toda chorosa. E a crítica do Carluxo é com a direita, não é com a esquerda. Porque eles perceberam, 98,3% do Twitter reclamou da medida. E aí pegou no calo, e a hora que pega no calo, os caras pulam, e a hora que pula, ele chora. Por isso é frágil. A esquerda tem que começar a ver isso. A oposição ao governo Bolsonaro tem que entender, não é um governo forte. Banca de forte, mas não é. E um dia revogou. E não é a primeira vez que isso acontece. Não é a primeira vez que isso acontece. Está aqui, né? Estou vendo aqui a notícia no jornal UOL, mas tem também no grupo Folha, tem também no grupo Globo. A medida foi criticada por parlamentares, ex-ministros, especialistas, sociedade civil e a suspensão já aparece na edição do Diário Oficial da União, né? Aí, obviamente, se o Carluxo vai proteger o papai também vai se proteger, né? Colocou um tweet aqui o Bolsonaro dizendo do SUS e a falsa privatização. Quer enganar quem com isso, né? Falsa privatização. Tipo, ele falou, tá lá, vamos abrir para estudar e tal. Ninguém é burro, né, gente? Pelo amor de Deus. Respeita a inteligência do povo brasileiro. Respeita a minha e a sua inteligência. Por favor. E terminou o dia com ele dizendo que não vai privatizar. Repito, o presidente é frágil. Né? Isso aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica para ele, tá? Não estou dizendo, tipo, isso, ser frágil é ruim ou ser frágil é bom. Estou dizendo, ele é frágil. A rede social aperta, ele cede. E quem opera essas redes sociais, que eu já disse nos vídeos passados, somos nós.
e os nossos amigos, nossos irmãos, nossos pais, primos, família, todo mundo. São pessoas do nosso convívio. Nós temos muito mais condições de conversar com essas pessoas do que o presidente. Nós amamos essas pessoas e elas nos amam de volta. O presidente é frágil e a gente está com a faca e o queijo na mão. A única coisa que a gente precisa fazer é aprender como fazer a parada. Como conversar com os nossos parentes de novo. Não é difícil. E vamos continuar pressionando. Dá certo, né? O presidente recuou, graças ao bom Deus. Isso significa dizer que amanhã ou depois, se o seu pai precisar do SUS como o meu pai precisou, ele vai ter. E vai ser salvo. O SUS é bom. O SUS funciona. Protejam o SUS sempre. Tá joia? Obrigadão por terem acompanhado até aqui. Se você chegou até aqui no canal, sinal que você curtiu aqui o conteúdo que a gente está fazendo aqui no canal Criticar Brasil, então se inscreve. Se já se inscreveu, ativa a sineta para receber conteúdo sempre. Se você já fez tudo isso, cara, então chegou a hora de você participar do canal, ajudar a manter ele no ar, que é com a sua ajuda que o Crítica Brasil cresce e crescendo leva mais informação para a galera. E, dá um pulo também no meu canal, né? Rafael Alves Filosofia. Tem o vídeo lá toda segunda, quarta e sábado. Cursos online, cursos ao vivo, de graça. Tá rolando um curso do Marx, do Capital do Marx. Tá até por aqui o livro dele aqui, mas já perdi já, vocês desculpem. 60 horas o curso, pô, e é de graça. Só entra lá e se inscrever e depois tem certificado e é da hora. Beleza? Grande beijo para vocês. Fiquem bem, bom final de semana, bom feriado. Terça-feira que vem eu volto aqui com mais uma coluna no Crítica Brasil, tá? Até mais.